Olá! Vamos começar! Olá, olá! Muito boa noite, meninas que já estão aqui comigo. Tudo bem com vocês? Esperar um pouquinho para ir entrando. Oi, Karina! Quanto tempo! Oi, Ivoneide! Como é que vocês estão? Olha, hoje eu tô começando aqui, vou começar a fazer live às terças-feiras, esse horário, tá? Para começar a ajudar profissionais de emagrecimento que queiram aprender a rentabilizar na internet, né? Não só o profissional de emagrecimento, mas vários profissionais que queiram lançar grupo de desafios, que queiram aprender a trabalhar com esse monstro que é o marketing digital e a gente não sabe por onde começar, porque vê tanta informação. Oi, Selma, tudo bem? Boa noite. Saudade. Então, assim, como a gente vê muita informação na internet, né? Eu vou fixar aqui o tema da nossa live, peraí. Lance o seu desafio. Deixa eu fixar aqui. Olá, boa noite, Ana. Deixa eu só fixar aqui o comentário pra gente, nosso tema da live de hoje. Calma aí. Lance seu desafio. Fixei? Acho que eu fixei agora. Vamos ver. Tá fixado. Pronto. Então, vamos lá. Como eu tava falando, vou fazer as lives terças-feiras para vocês tirarem todas as dúvidas, né, sobre desafio, tá? Eu trabalho com desafio já vai fazer uns 3 anos, mais ou menos. Eu sempre tô fazendo um grupo de desafio de 21 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 15 dias, 7 dias. Já fiz todos os tipos de desafio para vocês poderem entender um pouco. E tem muitas mulheres, assim, que querem lançar grupo de desafio e não sabe por onde começar. E, assim, eu quero ensinar vocês, quero dar algumas dicas para vocês saírem do zero, né? E literalmente ter uma agenda bem legal com clientes, tá? E então fica comigo até o final. Eu vou fazer a live, eu vou estipular pelo menos 30 minutos de live para não ficar muito cansativo. E depois vocês fazem algumas perguntas, tirem dúvidas do que você quiser, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto para você lançar um desafio, né? E aí você tem um Instagram, mas você não tem nada falando sobre o desafio no Instagram. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer é o quê? Fazer um posicionamento seu dentro do seu Instagram, para as pessoas poderem começar a entender que você está lançando o desafio. Não simplesmente chegar e botar assim, abriu inscrição para o desafio. Aí a pessoa não vai entender nada. Que desafio é esse? Como assim? Entendeu? O que acontece? Então, muitas pessoas chegam e simplesmente colocam lá no Instagram e não falam nada. Você precisa primeiro aquecer o seu público. E como que você faz para aquecer esse seu público? Você começa a fazer alguns criativos, tá? Alguns criativos voltados para o desafio. Como assim, Michelle? Começa a botar lá. Vou começar a trabalhar com grupos de desafio. Resolvi, né, lançar um grupo de desafio onde eu vou transformar a vida de mulheres ou homens, não sei qual o seu nicho, tá? E aí você começa a avisar o seu público do Instagram e do seu público aonde você tiver, seja no WhatsApp ou no Facebook, você começa a aquecer o seu público falando que você vai começar a lançar um grupo de desafio e começa a colocar post que tenha sentido, tá? Com o desafio. Por exemplo, se você vai lançar um desafio de empoderamento feminino, então você vai colocar post voltado ao empoderamento feminino, tá? Agora, se você vai lançar um desafio para empreendedores, então o que você vai fazer? Você vai botar post no seu Instagram voltado
para o empreendedorismo, para os empresários, né? Para os empreendedores que queiram lançar um grupo de desafio. E assim você vai começar a aquecer o seu cliente. E aquecendo o seu cliente, ele vai começar a entender que é aquilo ali que você está trabalhando, tá? O primeiro ponto é você se posicionar no seu Instagram. Você precisa mostrar para eles que você tá ali para poder oferecer um tipo de serviço que é o desafio, tá? Então, essa dica é de ouro. Gente, anota, tá? Pega aí fora da caixa e você começa a aplicar hoje mesmo já no seu Instagram, tá? O posicionamento ele é fundamental para você aquecer o seu cliente. Fechado? Segunda coisa que você precisa fazer, tá? Stories. Muitas pessoas, muitos personagens, muitos profissionais não querem fazer stories. Só coloca foto você treinando. E aí, o que acontece? O seu público, ele faz o quê? Ele se relaciona com pessoas, né? As pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Então, é necessário você fazer um stories falando do desafio, falando por que você está montando o seu desafio, explicando para ele qual é o benefício dele entrar no seu desafio, porque se ele não tiver benefício nenhum ao entrar no seu desafio, o que vai fazer? Ele não vai entrar. Para que eu vou entrar no desafio? Você precisa mostrar para ele o benefício. E aí, como é que você mostra? Você começa a citar, listar. Cada dia você coloca uma dica do desafio, o que você vai oferecer para ele. Essa é a segunda etapa para você começar a atrair o seu cliente para lançar o seu desafio, tá? Terceiro, tá? A sua imagem no Instagram. Como é que tá a sua imagem no Instagram? Como assim, Michele? Você tem colocado imagem voltado ao nicho que você quer atuar no grupo de desafio? Ah, não sei como é que é isso. Então, olha só. Eu trabalho com emagrecimento, tá? 11 anos sou personal trainer. O que eu faço? Eu começo a colocar foto, né, de clientes que já tenha passado comigo por mentoria, por personal. Começa a colocar o quê? Fotos, se você tem alguma prova social do seu trabalho já, né, em alguma área que você tenha transformado, ajudado aquela pessoa a sair sair do zero e ter melhorado, você começa a colocar essa prova social dentro do seu Instagram, porque assim você vai começar a aquecer o seu público. E quando você for fazer a abertura da inscrição, ele provavelmente vai estar engajado já. Ele já vai estar engajado dentro do seu contexto, de tudo aquilo que você vem postando. E aí você vai fazer o quê? Simplesmente vai lá e vende o grupo de desafio para ele. Então, esse terceiro posicionamento, ele é necessário ser feito, tá? Então, assim, recapitulando, o que você precisa fazer? Posicionamento. Segundo, relacionamento. E o terceiro, você colocar o seu posicionamento de imagem dentro do seu Instagram, tá? Se você fizer esse passo a passo, com certeza o seu cliente ele já vai entender o que você está trabalhando, perfeito? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir consumir conteúdo que você vai estar postando para ele. Ele vai consumindo, tá? E depois que você consumir, ele vai consumir aquele conteúdo, ele vai querer mais. E quando ele querer mais, você vai fazer o call to action. O que é o call to action? É o que? A chamada para ação. Você vai chamar ele para ação, que é para entrar dentro do seu grupo de desafio. Michele, eu não sei como fazer, né? Como vou chamar essa pessoa. Então, uma dica do que eu faço, já fiz várias coisas, e o que mais deu certo hoje para mim é o seguinte: eu faço um post voltado para o desafio. Depois eu boto o link de um grupo de WhatsApp. Aí, esse grupo do WhatsApp, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai entrar dentro desse grupo de WhatsApp e vai ficar ali recebendo algum conteúdo meu, pelo menos uma vez na semana. E ali eu vou fazendo o quê? Aquele público, eu vou começar a esquentar o público. Porque ela primeiro, aquele cliente meu, ela nem conhecia, nem sabia quem eu era. E o que eu fiz? Botei ela dentro de um grupo.
E aí desse grupo eu fiz o quê? Comecei a esquentar essa cliente. E aí ela vai fazer o quê? Quando eu fizer oferecer ela para evoluir, né? Ir para a próxima etapa, a tendência dela entrar é muito grande, é 90% de chance dela entrar. Então, assim, essas estratégias são estratégias ninjas. Se você fizer, eu tenho certeza que não vai dar errado. Mas, assim, precisa fazer, precisa ser feito esse passo a passo para você poder mostrar primeiro para o seu cliente que você tá ali para poder transformar a vida deles. Entendeu? Gente, se tiver alguma pergunta, manda pergunta aqui pra mim. Eu tô falando, tá? Tô explicando como que faz pra você começar do zero para lançar um desafio. Mas se tiver alguma dúvida, manda pergunta aqui pra mim. Aperta o coraçãozinho que eu vou respondendo agora, tá? Sem problema nenhum. Vai mandando pergunta aí, dúvidas. Ah, Michelle, não sei o que fazer, não sei por onde. Manda aí pra mim, tô travada. Entendeu? Vamos destravar isso aí. Por quê? Olha, vídeo, tá? Vamos lá. É necessário ser feito vídeo, tá? No IGTV. Por quê? A visualização do vídeo é muito grande. Vamos supor, você faz lá um post bonitão, bota lá um texto gigantesco, super top de linha, tá? Bem explicadinho. Aí, 2, 3 pessoas curtem e não tem ninguém falar comentário. Por quê? Por falta de engajamento, entendeu? Então, o que acontece? O vídeo, você vai atingir, às vezes, 5, 6 vezes mais pessoas num único vídeo só. Normalmente, se você botar um post, o Instagram ele vai entregar, por exemplo, para 5% do seu público e o vídeo entrega para 15%. Então, qual é mais vantagem? Você colocar um post ou colocar um vídeo? Michelle, eu sou travada, não consigo fazer vídeo. Coloca um vídeo com aqueles filtros bem legais, entendeu? Tenta fazer algo e fale algo que você já conheça, né? Quando você conhece, já tem um conteúdo. Oi, boa noite, Val Muay Thai. Cheguei agora, não pensei no início, mas me interessei pela técnica. Então, seja bem-vindo. Manda pergunta aí pode mandar pergunta que eu vou te responder. Então, vamos lá. Como eu estava falando do engajamento, para você atingir o máximo de públicos possíveis, por quê? Você precisa fazer o quê? Faz vídeo. Hoje, o que mais está bombando no Instagram? O Reels, entendeu? O Reels hoje é o quê? É o que você precisa fazer para bombar o seu negócio no Instagram. Então, não deixa de fazer, entendeu? Mesmo que você não fale, eu não sou boa de falar, eu não consigo falar, na hora de falar eu travo. Assim, se você não quiser travar, pega um papel, faz um roteirizinho do que você precisa falar naquele videozinho do IGTV. Aí decora. Aí fica lendo. Eu faço isso, eu fiz muito isso no começo, antes quando eu tinha problema de falar, eu tinha vergonha, não gostava muito da minha voz, eu achava que era uma voz muito esquisita na internet e todo mundo, ninguém ia me ouvir. E aí eu me travei no começo e aí eu comecei a destravar fazendo o quê? Decorando aquela fala na minha mente, repetia. Quando eu ia falar o vídeo já saía o quê? Decorado. Saía igual um robô, mas saía. E aí depois eu fui melhorando, fui articulando melhor, fui ficando mais despojada. E aí foi fluindo, né, a comunicação. Mas no começo realmente, às vezes é um pouco complicado, mas eu quero te encorajar nessa live a você destravar. Para fazer vídeo, vai lá e faz. Não importa o que as pessoas estão falando de você. Porque muitas pessoas vão falar, vão criticar, entendeu? Mas o importante é que você está fazendo. E já viu daquele ditado antigo, né? Prego que se destaca sempre leva martelada. Então, não se importe, né? Com a opinião dos outros. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Porque você está fazendo para você, para o seu negócio. Nessa pandemia, eu achei muito interessante porque muitos profissionais de educação física que são amigos meus de anos, fizeram faculdade comigo e teve muita gente que ficou perdida, me chamando no privado, no WhatsApp, pedindo ajuda, porque não sabia utilizar nenhuma plataforma do Zoom.
e precisavam dar aula, atender os clientes personais que eles já tinham na academia. E aí muitos tiveram queda no orçamento, e aí não conseguiram rentabilizar da maneira que rentabilizava antes, né? E então vieram pedir um help. E aí eu falei assim, bom, tem muita gente que ainda não sabe trabalhar com esse mundo do marketing digital, essa tecnologia da internet. E aí eu quero o quê? Te destravar para esse lado da internet, do mundo digital. Eu quero que você comece a lançar desafio utilizando uma técnica simples e que dá resultado, mas precisa ser feita. Entenda isso. Muitas das vezes a gente cria um monstro, né? E acha que é muito complicado fazer. Não é. É simples, mas precisa ser feito. Quando você faz uma vez, depois faz a segunda, aí você vai ver que você começa a entrar no piloto automático e tudo vai se tornando muito mais prático dentro do seu dia a dia, do seu desenvolvimento, da sua desenvoltura no seu trabalho, do que você está passando para as pessoas, tá? Então, eu quero te fazer o seguinte, preste atenção na hora que vocês forem fazer o post de vocês, tá? O post precisa ser feito uma copy legal, e aí essa copy, se liga, se você não ouviu nada até agora, você ouve o que eu tô te falando agora, porque é de extrema importância. Você precisa colocar um conteúdo nos seus posts ninja. Como assim, Michelle? São conteúdos fora da caixa. Utiliza criativo, diferente. Você vê sempre assim. Se for personal, você sempre usa a pessoa fazendo exercício de musculação na academia. Isso daí todo mundo faz, né? Já tá tudo, já é muito igual. Agora, se você quer fazer o quê? Se destacar no meio da multidão, você vai lá e faz um criativo fora da caixa. O que eu falo fora da caixa é o seguinte, você faz um criativo diferente. E aí vai chamar a atenção do seu cliente. E aquela mensagem que você coloca no seu criativo é que vai ser o start para você conquistar o seu cliente e fidelizar ele para o seu grupo de desafio, tá? Os profissionais, né, de emagrecimento, a gente precisa entender o seguinte, que a gente não precisa ficar só, né, na academia dando aula de personal e ganhando aquela hora-aula baixa, né, que o CREF hoje paga pra gente, né, que é o piso de um profissional de educação física. Você pode ser personal, sim, pode continuar trabalhando na academia porque por gostar, por ter aquele contato, mas você pode também ser um personal empreendedor. Como assim? Um personal empreendedor, né? Um profissional empreendedor. Você pode trabalhar de forma online, com consultorias, igual eu tô falando, os 3 passos que eu dei para vocês começarem a lançar o grupo de desafio. Se você colocar em prática hoje, agora, eu tenho certeza que você vai começar a fechar grupo de desafio. Então, começa a colocar em prática coisas que você não estava acostumado a fazer, mas que você consiga rentabilizar o seu tempo e o financeiro. Porque com um grupo de desafio, por exemplo, eu atendi uma personal lá de Curitiba, a D, ela fazia o quê? Ela só trabalhava com corrida. E aí, no primeiro grupo de desafio dela, ela simplesmente já lançou, ela fez todo o passo a passo em 3 dias. A gente tinha uma meta de fechar 20 clientes pagantes dentro do grupo de desafio, ela fechou em 5 dias, em 3 dias os 20, em 5 dias ela fechou, acho que foram 46 clientes pagantes no primeiro desafio dela. Então, ela foi assim, algo meio surreal, nem ela acreditou. E ela falou assim, nossa, eu ganhei mais nesse grupo de desafio, que eu consigo conciliar junto com as minhas aulas, né, que eu vou fazendo o grupo de desafio pelo celular, vou fazendo o grupo de desafio, né, vou acompanhando pelo computador todos os meus clientes. Tem clientes de qualquer lugar do mundo, Brasil, Estados Unidos, fora. E então, assim, ela ficou muito surpresa com essa questão, porque você consegue
rentabilizar e ganhar tempo, porque você não precisa ficar preso naquele horário. Você consegue atender o seu cliente no WhatsApp ou no computador, aonde você estiver. Então, você, ao invés de fazer uma aula de personal tete a tete, o que você vai fazer? Você vai atender 30, 40, até 50, até 100 alunos, quantos alunos você quiser botar dentro do seu grupo de desafio. É o que eu faço, dá super certo, faço, né, fiz por muitos anos já. Essa semana mesmo, em 2 dias, eu já lotei outro grupo de desafio e já vou dar início agora essa semana. E assim, eu quero ensinar você, a professor, né, ser professor liberal, que rentabiliza mais e ganhar tempo, para você poder ficar com a sua família, ter mais tempo para poder passear e não precisar trabalhar de segunda a segunda, né? Que eu, por exemplo, já cheguei a trabalhar, né, de segunda a segunda, porque domingo ainda tinha evento de corrida, a gente ia lá para Lagoa, no Rio, aí a gente começava a fazer assessoria de corrida, atleta, maratonista e tudo mais, fora personal durante toda a semana, de manhã, de tarde e noite. Então a gente ganhava um dinheirinho legal, muito bom, porém não tinha tempo para nada, né? Tinha tempo só para dormir, para descansar. E agora eu consigo fazer o quê? Faturar mais e ganhar tempo, ter tempo para poder passar com a minha família e fazer outras coisas. Então, eu comecei fazendo um grupo de desafio, já vai fazer uns 4 anos, 3 anos e meio que eu trabalho com um grupo de desafio. Aí, e assim, quando você deve, não sei se você acompanhou desde o começo, e eu sempre venho trabalhando com desafio para mulheres, né? O meu nicho é mulheres para mamães que queiram emagrecer e voltar a ter o corpo de volta diante da gestação. Se você quiser começar, né, a lançar o seu grupo de desafio, eu estou ensinando aqui os 3 primeiros passos que você precisa fazer para lançar o seu desafio e rentabilizar mais, tá? E nessa pandemia eu comecei já a ajudar vários profissionais de emagrecimento a lançar desafio, porque eu percebi que muitos ficaram perdidos com essa nova tecnologia, né? Ficar em casa e atender os seus clientes. E então, assim, hoje eu tenho clientes nos Estados Unidos, eu tenho clientes em Portugal, entendeu? E aí eu faço consultoria, mentoria online, um monte de coisa. E dá resultado. E então, se você quer ganhar tempo, né? É o que eu falo, quer ganhar tempo, quer ganhar dinheiro, então você precisa se evoluir, assim, crescer, né? Entrar para esse mundo digital, porque você consegue atingir o máximo de pessoas, né? E estando dentro, assim, precisa só de um celular e você para poder mentorar o seu cliente. Então, assim, vou repetir, porque teve gente que entrou depois. Eu vou fazer as lives terças-feiras, 7 horas da noite, tá? Sempre falando de grupo de desafio, marketing digital, estratégias ninjas para vocês começarem a lançar o seu desafio, tá? E se, né, VGE Lins. Então, vamos lá. Se você quer lançar o desafio, você quiser mais informação, me chama no direct que a gente conversa para me saber o que você quer melhor, tá? Mas hoje, se você quiser começar a lançar o seu desafio hoje, você começa a aplicar as estratégias que eu passei para vocês fazerem. Começa a se posicionar no seu Instagram, dizendo que você vai lançar um desafio. Começa a criar um relacionamento com o seu público, aquecer o seu público para quando você abrir a inscrição, ele já fazer o fechamento com você, tá bom? Precisa pontuar. Olha, uma coisa muito importante é você pontuar qual o seu nicho de atuação, tá? Por exemplo, você quer atuar para homens e mulheres, só para mães, para mães que queiram trabalhar fora de casa, tudo tem diferença. Então, assim, você precisa primeiro definir o seu nicho. Eu quero trabalhar com definição, com hipertrofia, eu quero pegar o público tanto homem quanto mulher. Então, assim, por quê? O linguajar, quando você faz o seu post, né, dentro do Instagram, você precisa colocar um linguajar específico para aquele nicho que você quer atuar. Porque aí a pessoa vai entender que você está falando diretamente com ela. E aí ela entendendo que você está falando diretamente com ela, o que vai acontecer? Ela vai te chamar como especialista. Quer ver uma coisa? Se você está doente,
né? Aí você tá com uma dor no pé. O que que você vai fazer? Você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um ortopedista? Provavelmente, se você está com dor no pé, você vai procurar um ortopedista, porque ele é especialista naquela área. Faz sentido para você? Se fizer sentido, é isso que eu quero te trazer para sua mente, clarear. Você precisa se posicionar com o nicho certo dentro do Instagram. Esse é o pulo do gato para você começar a iniciar o seu desafio, tá ok? Então, como eu falei, a nossa live não vai ficar muito extensa, tá? São 30 minutos de live para vocês poderem ouvirem e aí tira dúvida comigo, faz o que vocês perguntem aí, que eu já vou encerrar. Oi, Marcelo, boa noite. Tudo bem? Quanto tempo? Obrigada. E semana que vem, terça-feira que vem, eu vou fazer uma live. O que vocês acham? Eu vou falar sobre estratégia. Eu vou montar uma estratégia para vocês começarem a lançar o desafio. O que vocês acham? Legal? Show de bola? Bota aqui pra mim. Sim ou não? Que aí eu faço o quê? Monto uma estratégia, o passo a passo, de como vocês têm que fazer a publicação de vocês. Entendeu? E aí eu passo para vocês na terça-feira que vem, na próxima live. Monte a estratégia certa para lançar o seu desafio. Uma estratégia que funciona. Porque aí eu já trago para vocês tipo uma planilhazinha legal. E quem ficar na live comigo até a semana que vem, eu vou dar de bônus a planilha já no Word em PDF, quer dizer, prontinho. Que aí você pega a planilha, aplica e começa aí a alavancar o seu negócio nesse meio digital. E começar a rentabilizar. Porque personal, gente, fala sério. Ficar só dependente da hora-aula, a hora-aula da academia, porque aqui no Rio de Janeiro a aula é bem baixa. Eu acho que tá R$10. Karine tá aqui, a Karine aqui do Rio. Karine, acho que é R$10 a hora-aula da academia, né? Para personal. Ninguém merece, né? Eu, particularmente, quando lanço um grupo de desafio, eu sempre fecho. Eu não coloco muitas pessoas. Tem gente que gosta de botar um monte de gente. Eu gosto de dar atenção bem específica. Então, eu costumo colocar a média de 20 a 30 mulheres dentro de um grupo de desafio para poder conseguir atender todas elas, né? E aí, o que acontece? Eu vou e aí cobro o valor e fecho um desafio pelo menos no mínimo 3 a 4 mil reais dá para tirar nesse grupo de desafio. Se você quiser mais pessoas, você vai ter mais dinheiro. E depois a pessoa pode continuar fazendo acompanhamento com você, consultoria online, treino individualizado e tudo mais. Tem muita coisa para fazer, muita coisa legal que você pode aplicar aí para você poder rentabilizar de forma onde você tiver. E uma coisa que eu amo, tá doido, né? Pô, não fala, tá muito doido isso aí. É R$10, eu acho que o piso do CREF. 12 e 1 centavos que a Karine falou, que é o piso do CREF, pra sala de musculação. Eu não trabalho com sala de musculação há muitos anos. Acho que eu trabalhei 2 anos quando eu me formei, depois eu meti o pé da sala de musculação. Eu fiquei só com personal e empreendendo, porque eu amo empreender. Empreender é vida, gente, vou falar. Tava vendo ontem o Pablo Marçal falando, e aí ele falando questão do empreendedorismo, se ele pudesse, tirava todo mundo da CLT, porque só Jesus na causa, porque realmente o piso é muito baixo. Então, gente, já passei até do tempo, já foram quase 40 minutos, já vai ficar aí a live. Essa live eu vou deixar salva pra vocês, quem quiser ver, tá? Até terça que vem. Beijos no coração de todos vocês. Vou colocar uma musiquinha pra vocês, que eu adoro essa música. Pra gente, energia. A gente precisa colocar energia lá em cima. Pra quê? Aumenta a energia, disposição pra você atrair coisas boas pra vocês. Quando a sua energia tá baixa, você não atrai nada. Quando a sua energia tá alta, você vai, trazendo coisas boas, prosperidade, abundância pra sua vida e pro seu profissional e pra sua família. Beijo no coração. Alguém tira um print pra mim? Tira um print pra mim, Karina e Voneide. E manda pra mim, marca no Stories. Reposta. Tiraram? Diz que tirou, hein? Não vou...
bater em vocês. Tchau!